Então, vamos lá. Vamos lá. Divino Mestre Jesus, agradecidos, Pai, por mais esse dia de estudo, por estarmos reunidos fraternalmente, por termos esse meio, Pai, de comunicação, de podermos nos ver, olharmos um para o outro, nos ajudarmos mutuamente a seguir a tua estrada. Te pedimos, ó Pai, que nos abençoe nesse dia, que derrame todos os teus ensinamentos sobre nós, Pai, que faça-nos compreender. Agradecidos também, Pai, pelos mentores espirituais que nos acompanham, que estão sempre a nos intuir o caminho do bem. Embora saibamos que muitas vezes não vamos por vontade própria e que eles nos deixam livre para seguirmos, embora sabendo que estamos errados. Agradecemos também pelas quedas que levamos e pela ajuda que temos ao levantar. Senhor, que a lição de hoje seja fixa em nossas mentes e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Derrama suas bênçãos, Senhor, nos nossos amigos que não puderam estar aqui hoje conosco, nos nossos familiares, na vida de todos, Pai, inclusive daqueles que mais necessitam. Dá tuas bênçãos. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Nós estamos em preces para afastar os espíritos maus, certo? Certo. Que é o segundo item da prece para si mesmo. O primeiro item é a prece que podemos dirigir ao anjo da guarda e aos espíritos protetores. Ó, não falei que é mesmo? Certo? Não é isso? Então vamos lá. E a gente já leu o item 15. Está todo mundo na página aí, gente? Está todo mundo na página? Beleza. Beleza, então vamos lá. Bom, então a gente já leu aqui o item 15, que, em resumo, Jesus fala que a gente tem que cuidar mais do nosso interior, né? Do que do exterior. Não adianta uma beleza externa, né? Quando o interior está, digamos assim, com toda espécie de podridão, né? Então, esse resumo do item 15 é esse. Não adianta parecer o que não é. A gente tem que buscar limpar o nosso mundo interno, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai pedir uma prece para afastar os espíritos maus. Bom, o item 16 é o prefácio, quer dizer, vamos estudar o que tem que ter no conteúdo, qual o conteúdo de uma prece que a gente pede para afastar os espíritos maus. Então, é a explicação. Os espíritos maus somente procuram lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade, né? Então, só os lugares onde eles podem dar expansão aos males, certo? Para os afastar, não basta o pedido, não basta pedir-lhes, nem mesmo basta ordenar-lhes que se vão.
é preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Viram aí? Isso aqui é um resumo da questão 479 do Livro dos Espíritos. Que a prece, o que é que diz a questão 479? Diz exatamente isso aqui. Que a prece é um poderoso auxílio. Porém, não resolve tudo. A prece é um poderoso auxílio, sim. Mas nós devemos, porque Deus não ajuda simplesmente quem pede. Deus ajuda aquele que faz, aquele que executa. E com relação ao nosso mundo interno, a gente tem no Livro dos Espíritos que destruir a causa de atração dos maus espíritos. Aqui, eliminar aquilo que em nós atrai os espíritos maus. Os espíritos maus farejam as chagas da alma. Farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Nós já falamos sobre isso, pelo menos eu creio que já falei sobre isso, né? Como é que os espíritos maus farejam as chagas da alma? Ora, eles veem os nossos pensamentos são imagens. Nós nos mostramos pelo pensamento. E eles observando essa energia viva, que é o pensamento, eles são atraídos por aquele conteúdo que eu mostro, por aquele conteúdo no qual eu me comprazo, no qual eu tenho um determinado prazer. Então, eles vêm e formam ali conosco um intercâmbio de troca de ideias com conteúdo semelhante. Assim, como limpais o corpo para evitar a contaminação pelos vermes, também deveis limpar a alma de suas impurezas para evitar os espíritos maus, né? Quanto tempo, né? A gente tem que fazer um esforço muito significativo para a gente efetivamente limpar a alma, certo? Vivendo no mundo em que os espíritos maus, pululam, quer dizer, tem em grande quantia os espíritos maus, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Quer dizer, então vejam bem aí. Nós temos boas qualidades do coração? Temos. Temos boas qualidades, queremos ajudar as pessoas, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, trabalhamos todo dia em prol de um trabalho que leve o bem aos outros, todo dia, né? Estudamos todo dia, mas isso põe a salvo a tentativa dos espíritos inferiores? Não. Não nos põe a salvo. Até a prática do bem é uma das razões pelas quais os espíritos buscam nos influenciar. Por quê? Eles perderam o domínio do mundo, domínio no mundo, em função do bem praticado, correto? Então, muitas vezes, por inveja do bem, eles justamente perturbam essas pessoas que têm boas qualidades. Mas isso é uma espécie de, num prazo determinado, um prazo um pouco longo, é uma espécie até de purificação da pessoa. Por quê? Tem boas qualidades do coração? Tem. Mas tem alguns desvios, tem alguns equívocos naquela alma que atrai os espíritos inferiores que no mundo estão cheios, eles pululam, certo? Embora nos dê a força para lhes resistirmos, embora os espíritos superiores, os espíritos que a gente viu anteriormente aqui, do anjo da guarda e os protetores, eles combatem a influência dos maus. E não se afastam assim, eles combatem a influência dos maus. Só vão se afastar se depois de muito tempo a gente realmente ceder de vez aquilo. Então vamos lá, prece. Em nome de Deus onipotente,
que os espíritos maus se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Né? Aí nós caímos numa tentação. Qual foi o grau de gravidade daquilo? Não foi tão significativo? Poderia ter sido pior? Poderia. Mas por que não foi tão pior? Em parte pela proteção dos espíritos bons. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos velhacos, quer dizer, traiçoeiros, dissolutos, né? Maliciosos, libertinos. E mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles. Quer dizer, os espíritos que querem se divertir, são zombeteiros, são brincalhões. Nos falam algumas coisas que são mentira para ficar rindo da gente. Né? Se divertem com a credulidade que nós damos a eles. Nenhum pensamento a gente aceitou aquilo como sendo verdadeiro. Percebeu? Então, os malfazejos, os velhacos e mentirosos, os zombeteiros, eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões. Mas eu estou com raiva deles? Não. Não posso. Eu ajo com severidade. Vou vos repelir com o verbo. Eu ajo com severidade. Mas também com benevolência. Mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Beleza? Então, prece para afastar os maus espíritos. Lembra que a gente tem que eliminar em nós a causa que os atrai. Né? A prece ajuda? Ajuda. Mas a parte principal é eliminemos em nós a causa de atração dos espíritos inferiores. Mas a prece não acabou. Então vamos lá. Espíritos bons, que vos dignais assistir-me. Dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus. E dai-me as luzes, o conhecimento, né, necessário para que eu não seja vítima de seus ardis. Correto? Porque uma coisa é que eles nos levem e nós, cedendo, caiamos nas tentações. Mas pode ser que isso não seja ainda a finalidade deles. Deu para entender a coisa? A tentação que eles nos provocam e nas quais nós cedemos e caímos pode não ser a finalidade que os espíritos querem, que está a finalidade está em algo mais grave, mais à frente, que as reiteradas quedas podem levar a problemas bem mais significativos, a problemas envolvendo grupos, casas espíritas, famílias, a própria pessoa cair no estado de depressão, cair no estado de suicídio. Né? Entenderam bem? Então vamos lá. Então tem que ter a luz necessária, porque a tentação pode ser só um meio a levar a finalidades muito mais significativas, muito mais graves. Então tem que ter a luz para não ser vítima disso. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme. Aonde podemos chegar com ciúme? Percebe? Afastai do meu coração o ódio. Onde podemos chegar com o ódio? No livro No Mundo Maior, o caso de Pedro e Camilo, o primeiro caso, levou à morte de um deles, certo? Um matou o outro por uma relação de ódio. Mas
Nem era a intenção do assassino matar. Mas no calor da discussão foi o que ocorreu. E aí, depois acabou a história? Não, não acabou. O processo obsessivo continuou por um prazo ainda muito longo, de mais de 2 décadas, e ambos, mesmo desencarnado e encarnado, foram parar no hospital psiquiátrico. Qual é a causa? O ódio. Qual é a consequência? A morte e um processo obsessivo de 30 anos. Não sei o que é pior. Se é morrer ou é se tornar um obsessor ou um obsidiado por um prazo tão longo. Por isso que Jesus dizia o quê? Ó, se o teu olho é causa de escândalo, quer dizer, o que você está procurando com os seus olhos? Se a tua mão é causa de escândalo, o que você está usando sua mão para quê? Os teus pés estão te levando para onde? É melhor ser... Ele usa uma linguagem muito forte. Muito forte. Mas não é para a gente dar uma interpretação literal, mas a linguagem é para nos marcar. Ele diz, é melhor tu arrancar esse pé. É melhor tu arrancar esse olho. É melhor jogar fora essa sua mão. Por quê? Essa sua vontade que você pratica com esses órgãos pode te levar a uma consequência muito pior do que perder um pé. Muito pior até do que morrer. Você ficar 300 anos numa região infernal, pelo amor de Deus. E onde afastai de mim o ciúme, afastai de mim o ódio, afastai de mim a malevolência, afastai de mim, de uma maneira geral, todo sentimento que é contrário à caridade. Todo sentimento contrário à caridade. Que são o ciúme, o ódio, a malevolência e outras coisas, né? O egoísmo, o orgulho, a sensualidade, tudo isso é contrário à caridade. Porque com ciúme, com ódio, malevolência, egoísmo, orgulho, sensualidade, eu acabo fazendo mal a uma outra pessoa que pode nem estar presente naquela relação, no momento, ou a um grupo de pessoas que não estão sabendo o que eu estou fazendo. Mas isso tudo é contrário à caridade. Que são outras tantas portas abertas ao espírito mau. Beleza, gente? Então, vamos lá. Então, acabou aí, né, a prece para afastar os espíritos maus. Vamos fazendo essas preces. Eles vão nos assistir, eles vão nos dar as luzes, eles vão nos dar proteção. Mas também nós próprios devemos, em um determinado prazo, eliminar a causa daquilo que os atrai e que está em nós. Então, vamos lá. Outra prece para pedir agora a corrigenda de um defeito. Então, vamos lá. Pedir a corrigenda de um defeito. Quanto tempo a gente vai levar para eliminar um defeito da alma? Prefácio. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Né? É a mensagem de Hahnemann. Eu não lembro que capítulo. É a mensagem de Hahnemann. O homem diz, né? O homem, por exemplo, o homem agressivo, o homem colérico, o homem raivoso. Ele diz, não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Essa é a minha natureza. A minha fisiologia é dessa forma. Não é? Deus me fez assim. Falso. E aí não busca se corrigir e perdoa a si próprio, desejando que os outros o aceitem. Pelo menos o aceitem. Mas é falso isso. Porque os nossos maus instintos resultam da nossa imperfeição de espírito. E devemos e conseguimos corrigir. Leva um prazo, mas conseguimos. E não é fácil, não. Tem que ter todas as forças da alma empenhada nisso. Mas se corrige. Não é do corpo físico.
A não ser assim, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Ele não teria responsabilidade, né? Não, isso é da minha natureza física. Eu já fui feito assim por Deus. Não, falso. Nossa melhoria depende de nós, pois todo homem que se acha no gozo das suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou a liberdade de não fazer, né? Então, a nossa melhoria vai depender da gente. Nós estamos no gozo da nossa faculdade? Estamos. Você raciocina bem, você pensa com determinada clareza, você tem boas qualidades de coração? Tenho. Você está bem fisicamente, tem saúde, tudo? Tenho. Ora, então você tem condição de manifestar a liberdade de aceitar ou não, né? De fazer ou não aquilo que os maus instintos te levam a fazer, você pode se negar. Está em pleno gozo da sua faculdade mental. Para praticar o bem, falta-lhe apenas a vontade. Então, vejam, para praticar o bem, em tudo, que falta? Falta a vontade. Você tem liberdade, tem ciência de que o ciúme não é bom, não é uma prática boa, pode levar a graves consequências. O ódio também, a malevolência também, o egoísmo também, o orgulho também, o sensualismo também, né? Capítulo 15, item 10. Capítulo 15 é o capítulo fora da caridade não há salvação. Esse item 10 é a mensagem de Paulo. O capítulo 19 é a fé transporta montanhas. Item 12. Ora bem, vejam bem, que montanhas são essas? Onde estão essas montanhas? E que montanhas são essas? Nós estamos pedindo correção de um defeito? A montanha é o defeito. E essa montanha está dentro do homem. Ele tem que ter a vontade de se libertar do defeito. É óbvio que ele vai ter que varrer essa montanha aí. Ele vai ter que desgastar. Mas consegue, consegue. Então, vamos lá. A mensagem de Paulo é a seguinte, né? A máxima, que é a máxima escolhida pelo Espiritismo, de que fora da caridade não há salvação, essa máxima, ela encerra, ela contém os nossos destinos na terra e no céu. O nosso destino na terra está incluso dentro desse lema, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque se na terra estamos dentro desse lema, praticando a caridade, nós teremos paz. Estaremos salvos. Fora da caridade não há salvação. Se estamos na caridade, estamos em paz, mesmo na terra. Certo? É o contra-argumento da coisa. Se estamos na caridade, estamos bem conosco mesmo, estamos em paz. E por que inclui o nosso destino no céu? Ora, esse é mais fácil ainda, porque se praticarmos a caridade na terra, além de termos paz nela, no plano espiritual estaremos também felizes, em regiões felizes. Ainda que tenhamos que, num momento ou no outro, auxiliar alguns espíritos, às vezes da nossa própria família, que estejam em regiões inferiores, mas eu sou dessa colônia. Faço alguns trabalhos aqui embaixo, volto, né? Então, esse lema, a prática da caridade, porque fora dela não vamos estar bem psicologicamente, fisicamente, vamos estar mal. Essa bandeira conduz o homem do deserto da vida, da vida difícil que é aqui na Terra, para uma vida superior, na Terra Prometida. A Terra Prometida é nosso lar. A Terra Prometida é a colônia Alvorada Nova. A Terra Prometida são lugares magníficos, né?
E como é que eu alcanço esses lugares? Com a prática da caridade, né? Como é que nós vamos reconhecer as pessoas que são caridosas? Como vamos reconhecer as pessoas que são caridosas aqui na Terra? As pessoas que são caridosas, elas têm uma energia agradável. As pessoas que são caridosas têm uma energia atraente. Nós nos sentimos bem perto delas. É como se elas espalhassem um perfume agradável de se sentir, né? Então, essa máxima, fora da caridade não há salvação, resume todos os nossos deveres, em casa e fora de casa. E como o Espiritismo a escolheu como lema, mostra que o Espiritismo deriva justamente do cristianismo puro. Vivendo nesse lema, nós não nos transviaremos. Devemos, então, dedicar a vida à compreensão do sentido bem profundo e de todas as consequências e de todas as aplicações desse lema. Como também do oposto do lema. Sim, é estudo, né? Onde vou parar? Quais serão as consequências se eu não fizer? Se eu estiver fora desse lema? Quais são todas as consequências se eu estiver no lema, né? E colocarmos, então, todas as nossas ações sob o controle desse lema, fora da caridade não há salvação, de forma a evitarmos o mal e praticarmos todo o bem possível, né? Numa espécie de virtude ativa, numa ação necessária. Vamos agradecer a Deus que conhecemos o Espiritismo, porque ele nos possibilita nos tornarmos melhores cristãos, né? E devemos viver de forma que todo mundo que nos observe veja que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Essa é a mensagem de Paulo. Percebe que a palavra caridade envolve toda espécie de prática do bem, mesmo com pessoas ausentes. Mesmo com pessoas ausentes. Mas a gente está falando, então, de correção de um defeito. É porque toda espécie de defeito nosso implica a prática da não caridade a outros, estejam presentes ou ausentes. Agora, vamos lá. E a fé transporta a montanha? A fé. O que é a fé? A fé é a consciência dos nossos destinos futuros. E também envolve a questão sentimental com relação a isso. Eu me envolvo emocionalmente com a seguinte ideia: qual é o meu destino? Para onde eu vou? Né? Então, eu também, a fé envolve a consciência que eu tenho da possibilidade de desenvolver as faculdades que eu já possuo. Eu sou alguma coisa humilde? Não estou com toda a humildade, porque humildade envolve gradação. Mas, se eu olhar para trás, volta 10 anos, 20 anos atrás, hoje estou melhor do que eu era. Mas onde eu posso chegar com essa virtude? Hoje eu estou mais consciente? Sim, estou. Tenho um grau maior de luz do que eu tinha? Sim, tenho. Mas onde eu posso chegar? Hoje eu tenho algum grau de respeito em relação aos outros, um grau melhor de consciência, de ter uma humildade no diálogo, de manifestar-me amorosamente? Tenho. Mas quão grande isso pode chegar? A fé envolve também a consciência que nós temos da possibilidade de desenvolver virtudes de forma basicamente infinita. De forma infinita, só não ultrapassa Deus. Né? Então, o que é a fé? É a vontade de buscar um destino melhor.
E para isso eu tenho que desenvolver as virtudes que eu já possuo. É o querer um bom destino, desenvolvendo essas faculdades. E ela vai nos, consequência, a fé vai nos levar à felicidade. A fé vai nos levar à satisfação, porque é isso que buscamos. A fé é a base da construção de um estado sereno, de um estado permanentemente em paz. Então, digamos, é a fé que opera milagres? É a fé que vai me levar a corrigir os defeitos. Porque eu devo ser caridoso com os outros, estejam presentes ou ausentes, porque meus defeitos ferem os outros, ferem a mim mesmo. Né? Então, a fé pode ser humana. Diz esse item lá da fé transporta montanhas. Por quê? Porque eu estou aplicando as minhas energias mentais e os meus sentimentos na satisfação de necessidades terrenas. Quero realizar grandes empreendimentos e a certeza de que eu vou conseguir me dá uma força imensa para a conquista. É, por exemplo, Thomas Edison. Ele, para inventar a lâmpada elétrica, testou lá quase 400 vezes em erro. Aí, na 300 e tanta lá, o auxiliar dele, olha, vamos desistir. A gente já realizou 400 experimentos, nenhum deles funcionou. Aí ele falou, não. A gente já sabe 400 caminhos que não podem ser seguidos. Olha o grau de fé dele. Para a satisfação das necessidades terrenas. Mas se não é ele, como que a gente sai à rua de noite? Como que a gente estuda em casa de noite? Né? Como que a gente estaria agora aqui? Como que a gente estaria agora aqui? Né? Tudo foi a luz, né? Quer dizer, trouxe a luz para a gente, né? Foi uma uma luz humana. Uma força interna, não. Já sei 400 vezes que esse daí é o caminho errado. E quando Ford encontra ele, ele diz assim, não estou conseguindo. Não vai dar para inventar o motor. Está falhando nisso. Aí Thomas Edison, persista na ideia. Persista na ideia. Aí acho que foi em 1860, surge o motor de carro. Pela influência de Thomas Edison, veio o grau de força dele. Grandes empreendimentos, vamos realizá-los. Vamos realizá-los. O Darwin, doente, com febre muito grave, está lá ele contando células de um tecido. Assim, 557, 558, 559. Quem conferiu assim, tão grande, num estado mal de saúde, mas está ali, ó, numa rocha. Não precisa nem falar da vida de Paulo, né? Não precisa nem falar da vida de Paulo, porque ele é o maior exemplo de fidelidade que eu já vi. Ele ficava feliz quando era agredido. Quando a gente é agredido, choramos. Ficava feliz pela força interna. Eu estou fazendo tanto bem, né, que ele vai medir o quão bem ele fazia pela reação dos que não queriam a coisa boa. Então é isso, a do Paulo é uma fé divina, porque ele aplica as suas energias nas aspirações celestiais para a construção de um mundo melhor. As igrejas, as sinagogas que brigavam entre si, que disputavam entre si, quando viu o trabalho de Paulo, que foi parar na Espanha, levando a ideia do cristianismo, se uniram contra ele. Então, vejam aí, que realmente ele moveu o mundo. Ele moveu o mundo. Né? Como é
é que eu posso dar um passe numa pessoa e ela está com alguma doença renitente e ela receber a cura? Ora, isso é ampliação das faculdades da alma, não tem segredo nisso. Todos nós podemos desenvolver as qualidades da nossa alma para que participemos de um processo de cura ou de melhoria de alguém. Não tem milagre nisso. É desenvolvimento das faculdades que nós próprios já possuímos em germe, todos nós. Todos nós, sem exceção de ninguém. Beleza? Beleza. Mas esse assunto está envolvendo a corrigenda de um defeito. Vamos transportar as montanhas? Vamos. 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 Caímos diversas vezes. E, como dizia o próprio Paulo, às vezes alguns demônios moram em mim, mas eu vou dominá-los. Vamos corrigir. E ponto final. Vamos corrigir e ponto final. Não tem outra história. Caí muitas vezes, mas as quedas me dão força para eu não errar. Porque depois da queda vem o sofrimento, vem a amargura. E isso é uma advertência para que nós não caiamos de novo. Prece. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é o bem do que é o mal. Ora, desde que eu reconheço que uma coisa é do mal, eu me torno, Senhor, eu me torno culpado se não me esforçar por lhe resistir. Então vejam bem o que ele diz aqui. Ele está preocupado com o esforço, não com a queda. Se tirarmos uma nota 0, uma nota baixa, a prova vai vir de novo. Vai, a gente tem que melhorar a nota, senão não passa de ano. Então, tirou uma nota baixa, ficou meio entristecido, caiu. Qual foi o grau de esforço? Foi um pouco significativo. Vamos fazer um esforço maior, vem a prova de novo. Sim, errei de novo. Mas estou me afastando um pouco. Esforço de novo. Esforço. Esforço por resistir. Preserva-me do orgulho. O orgulho é grave, porque poderia impedir de que percebamos os nossos defeitos. Percebe a coisa? O orgulho pode nos impedir de lutar contra os nossos maus instintos, né? O orgulho poderia me impedir de perceber também os espíritos maus, de combatê-los, que poderiam incitar-me a perseverar nos defeitos. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado aí volta lá, ao ciúme, ao ódio, à malevolência, ao orgulho, ao egoísmo, ao sensualismo. E se não resisto a essa propensão, é porque eu contraí o hábito de a essa propensão ceder. Quer dizer, então, digamos, esse é o desvio capital da minha vida. Lá em vidas anteriores, 2, 3 vidas para trás, eu cedi e errei várias vezes. Renasci, errei ainda algumas vezes. E hoje em dia, ainda estou errando nisso. Eu não estou resistindo. Mas é que isso foi hábito para você. Para nós. Foi um hábito. Então agora a coisa ficou uma luta um tanto mais significativa.
mais a gente vai vencer. Não me criaste culpado, Senhor, porque é justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Quer dizer, com liberdade. Porque como que a gente vai progredir se não formos livres? Se não experimentarmos o que é ter saúde e o que é não ter saúde? Como que a gente vai valorar a saúde física e psicológica se não tivermos os abalos físicos e psicológicos para que possamos valorar as causas que nos levam à boa saúde física e psicológica? Tem que ter liberdade. Senão não tem progresso. Ninguém pode ser conduzido. Se seguir o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Eu escolhi. E agora eu tenho que colher as corrigendas, as consequências que vão educar-me. Simplesmente isso. Não é uma punição. É uma corrigenda para a educação. Mas pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tive a liberdade. Eu também tenho. Eu também tenho e vou fazer. E tenho a liberdade de fazer o bem. E, por conseguinte, eu vou mudar o meu caminho. Eu vou mudar o meu caminho. Pensa na vida de Madalena. Vivia num sensualismo significativo. Ganhava recursos financeiros com isso. Deixou de ser assim? Deixou. Deixou. Mudou. Saiu de que grau? Porque ela tinha 7 espíritos que a influenciavam para o sensualismo. Mas ela saiu. E ajudou esses espíritos também a melhorar. E Saulo? De onde ele veio? 3 anos depois, ou mais, ainda chegavam pessoas na Igreja do Caminho sequeladas com a perseguição que ele causou. Venceu? Venceu. Venceu. Quando ele está lá no deserto, ele tinha pesadelos. Sabiam disso? Quando ele estava no deserto, ele tinha pesadelo com aquelas pessoas a quem aquela perseguição, que ele era a mola mestra da perseguição, levou à prisão, levou o flagelo, alguns à morte, como foi o próprio Estevão, mas outros, porque os seus capatazes, os seus subordinados, agiam de todas as formas equivocadas. Beleza. Então, ele teve um encontro com Jesus. Encontrou Jesus. Isso é o suficiente para progredir? O encontro com Jesus só mostrou para ele, olha, eu estou aqui em cima e tu está numa região abismal. E tu está numa região abismal. Essas tuas práticas aí, com tanta agressividade e orgulho, são gravíssimas. Ele vai ter que galgar a montanha do esforço de vencer a si mesmo para ir morar num plano superior junto com Jesus. Então, na hora do deserto, ele tem pesadelo com as pessoas que sofreram e agora o acusam. Agora vem a gravidade do pesadelo. Quando João, essas pessoas... me veio aqui assim, de repente, você falando isso aí, me veio aqui, né, porque eu pensei assim, os judeus sofreram tanto com o Holocausto, né, na época de Hitler. Aí eu fiquei pensando se não foi por conta dessas perseguições que tiveram nessa época de Jesus. Porque foi o povo judeu, né, que foram os perseguidos por Hitler. Todo o defeito nosso, toda a nossa prática indevida
mesmo que em outra vida, vai ter uma corrigenda, porque há uma necessidade de, pelas provas e expiações da vida, retirar de nós a causa do desvio. E, às vezes, com algum grau significativo de sofrimento. E eles eram assim bem resignados, igual assim Paulo, né? Porque eles eram em maiores quantidades do que os alemães. E, no entanto, eles resignadamente seguiu aquilo ali sem se demonstrar qualquer grau de vou lutar, vou brigar, nós somos em maioria. Não, eles foram... É impressionante, até hoje me impressiona isso. E me veio isso agora, você falando, né, de Paulo e tudo, da perseguição dele, me veio isso na mente agora. A história da humanidade é uma história muito belicosa, muito atrito, né? De muito atrito. Os povos atritavam demais. O povo judeu foi escravo do Egito 400 anos. Né? Depois eles, enfim, todos aqueles povos brigavam muito. Os Seleucidas brigavam, os macedônios, muito atrito. Teve época que os sicilianos, que eram piratas, numa perseguição, eles capturavam 50 mil pessoas para vendê-las. Para vendê-las na ilha de Delos. Vender pessoas, não tem negócio de coloração, assim, é qualquer um. Ah, mas eu sou rico, então paga pela sua liberdade, senão vou te vender. Os romanos, quanta agressividade nos romanos. Cerco em Jerusalém de 3 meses. Num episódio morre 12 mil pessoas. Né? Tem a Cruz Vermelha? Não tem. A Cruz Vermelha vai nascer com a... Como é que é o nome daquela inglesa? Esqueci o nome dela. Ana vai Nery. dar início. Não. Ana Nery, né? Não. Ela vai construir a Cruz Vermelha no século o quê? No século XVIII. Né? Então, onde vai ficar esses 12 mil mortos? Perseguição lá aos judeus. 60 mil pessoas mortas. Cadê esse pessoal? Tudo no chão, na cidade. Vamos queimar a cidade. Vamos matar os animais. Vamos matar as crianças nas suas casas. As mulheres nas suas casas. E depois eu vou tocar fogo em tudo. Essa é a história humana. Então, o sofrimento de hoje tem uma Clara razão Barton. Não, essa é da Guerra da Sucessão, ela é americana. Eu vou lembrar o nome dela. Vou lembrar. Então volta ao estado de Paulo. Ele estava no deserto, ele quer se transformar. Ele quer se transformar. Então, digamos, quando ele tem pesadelo, ele está sendo atacado pelos espíritos inferiores? Não. As pessoas vêm reclamar dele. Mas quando chegam perto dele, tem medo dele. Porque o rosto dele era monstruoso. Deu para entender a coisa? Aí, para estudar André Luiz, a gente vai ver como são as pessoas que têm o perispírito transformado em monstros. Mas ele virou luz? Virou luz. Então, a gente pode corrigir. Achei aqui, João. Florence Nightingale. Nightingale, isso aí. Florence Nightingale, Foi uma enfermeira que ganhou destaque pela atuação pioneira no cuidado de feridos nas batalhas durante a Guerra da Crimeia. Isso Recebeu o apelido de Dama da Lâmpada, por percorrer todas as enfermarias durante a noite com uma lanterna na mão. É isso aí. Legal. E antes dela? Não sabia, não conhecia. Não tinha Morreu, ninguém. fica ali mesmo. Então, gente, a gente pode corrigir os nossos defeitos. Temos que ter fé nisso e transportar essas montanhas. Né? Então, vamos lá. Meus defeitos atuais
Os meus defeitos de hoje, atuais, são resquícios. É um resto de imperfeições que conservei de minhas precedentes existências. Ora, então, quem éramos? O que fazíamos? Porque se os defeitos de hoje nos parecem graves e eles são só resquícios do que fazíamos, o que fazíamos? Melhor esquecer. Melhor nem lembrar. Isso pode nos abalar. Por isso que aí na reencarnação a gente não lembra. Então vamos. Esses meus defeitos são meu pecado original. Quer dizer, eu já renasci com isso. Isso é a ideia de pecado original. Bom, eu já renasci de outras vidas com isso. Eu estou com esses resquícios de imperfeições. De que eu posso me libertar. Posso. Pela ação da minha vontade. E com a assistência dos espíritos bons. E nós vamos. Espíritos bons, que me protegeis. E, sobretudo, tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus. E cada um dos que supero será um passo dado na estrada do progresso que há de aproximar-me dele, me aproximar de Deus. O Senhor, em sua misericórdia infinita, julgou por bem me conceder a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Espíritos bons, ajudai-me a aproveitá-la, a existência atual, para que eu me adiante nela, para que não seja uma existência perdida para mim, a fim de que, quando o Senhor quiser me retirar a existência, mas retirar, eu a deixe melhor do que quando entrei. Bem-aventurados, aí o capítulo 5 aqui, item 5, e o capítulo 17, né? Pedi e obtereis, item 3. Capítulo 17, pedi e obtereis, é o caso daquela oração do fariseu e do publicano, que o fariseu ora com orgulho, o publicano não entra nem na igreja, fica só na porta, bate no peito, faz uma oração humilde, Senhor, sou pecador, Senhor, sou pecador. Esse voltou para casa justificado. E aquele orgulhoso que se comparava aos outros, ele não voltou com alguma explicação e pudesse satisfazê-lo. E o item 5 do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, é que, em função do nosso progresso, Deus não deixa impune qualquer desvio nosso, por mais leve que seja. Nós sempre somos punidos, né, daquilo que pecamos, daqueles erros, para nos corrigirmos. O sofrimento é, então, uma advertência de que agimos mal e, portanto, nos leva, no futuro, a não repetirmos justamente a causa de amargura, né? Se não existisse essa forma de correção, o sofrimento, nós retardaríamos o nosso progresso. Então, nós não podemos ficar na lamentação, como dizem as pessoas que determinado dia não trabalham. Hoje eu perdi o meu dia, não fiz nada, não trabalhei nada. O homem também diz, eu perdi a minha vida, não fiz nada nessa vida, se eu soubesse hoje o que agora sei, se eu soubesse no passado, eu não teria caído tantas vezes. Não tem problema. Também para nós vai surgir o sol de uma nova vida, né? Em que nós podemos, nessas vidas futuras, aproveitar de experiências passadas. Beleza, gente? Mas não, a gente vai corrigir nessa vida. Vamos vencer essas montanhas, vamos corrigir nessa vida. Caímos, mas vamos corrigir. Né? Beleza? Ninguém está aqui para julgar ninguém, porque todos nós caímos. Vamos estender a mão uns aos outros. Nós caímos. Não estamos aqui de graça. Não estamos de graça e vamos vencer. Vamos vencer a nós mesmos. É o que importa. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Deu 8h30. Quem faz a oração, gente?
A não ser que alguém queira comentar alguma coisa, né? Mas em função Alguém de todos que têm que trabalhar, né? Faça um comentário breve, caso queiram, e vamos à oração. Quem faz a oração, Eu faço. faz aí. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais esses ensinamentos de hoje, Senhor. Enquanto em nossos corações essas preces, para que nós saibamos pedir. E com a mesma intensidade, saibamos atender aos espíritos que nos sempre intuem para que nós não possamos errar. Dar-nos a claridade, a perseverança de seguir o caminho reto na porta estreita. Ilumina, Pai, todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades com esse retorno da pandemia, por nossa própria incúria, Senhor. Ser conosco, nos iluminando com os teus anjos, com os nossos mentores, sempre nos mostrando o que é certo e o que é errado. Ilumina, Pai, todos aqueles que se encontram encarcerados, sejam em presídios ou seja internamente. Liberta, Senhor, o nosso espírito de nós mesmos. Que todo o estudo e o conhecimento seja a porta para a libertação dos nossos erros do passado. Que o Senhor nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Bom dia, Tchau, bom gente. trabalho.